Eu tenho 4 perguntas principais para fazer para uma pessoa que quer descobrir o seu chamado. Se a gente aprender para onde a gente quer ir, sobre criação de futuro que você estava falando, que é propósito, assim, cara, isso é muito importante. Primeiro, olha só, eu já tive depressão 2 vezes. Quando eu digo depressão clínica. Não tô falando tristezinha. E um monte de gente me escreve, Thiago, me ajuda que eu tô em depressão. Eu falei, querido, se você tivesse depressão mesmo, você não tava me escrevendo do jeito que você tá me escrevendo aqui, entendeu? Eu tô em depressão, mas também me ajuda com um Pix, que eu já saio dessa depressão, sabe? Não é assim. Eu tive depressão dava 6 horas da tarde, eu achava que ia morrer, deixava a carta de despedida pra mim. Eu tava recém-casado. Putz. Achava que ia morrer, era uma coisa assim, louca. Dava ataque de pânico, meu coração disparava, eu achava que tava tendo um ataque do coração, eu ia pro médico, não era nada. Só que isso no meio da rua, eu caía no chão, gritava. Eu passei por isso. Então eu conheci muitas mazelas humanas, espiritualmente falando, porque eu já passei por becos espirituais terríveis, e emocionalmente falando, e hoje eu posso te ensinar não só pelo que eu sei da teologia, e não existe expert em teologia, ninguém vai ser experto em Deus, ninguém vai ser especialista em Deus, mas o pouco que a gente consegue entender pelo que ele deixou escrito e pelo pouco que eu estudei de vida emocional, se você não souber pra onde tá indo, a depressão, o pânico, a ansiedade te pega muito mais rápido. Porque é justamente a incerteza de futuro que cria esse abalo sísmico emocional. Você fala, caramba, o que... Sei bem o que é isso. O que essa eu tô fazendo instabilidade, né? O que eu tô fazendo? Pra onde eu tô... Pô, já aconteceu tudo de ruim comigo no passado, ainda tem um futuro pra enfrentar. Você acaba sendo levado meio à deriva, mais desespero, né? Esses dias eu subi uma foto que eu fiz pra um livro novo, tava assim com a mão como se estivesse orando, rezando, e eu falo assim, se você pudesse pedir só uma coisa pra Deus, o que você pediria? Rapaz... E aí, o que deu? O que teve de gente no privado, porque muita gente não tem coragem de colocar em público, vai no privado. Claro. Mas também em público, falando assim, eu pediria pra ele me levar hoje. Ou seja, pra morrer. O quê? Eu tô falando de gente que tá sendo instruída por mim, já é meu aluno no Café com Destino, que é meu programa matinal, que já é leitor dos meus livros. Você imagina como estão as pessoas que não estão recebendo nenhuma instrução, que estão sem um guia espiritual, que estão sem alguém para guiá-los emocionalmente, espiritualmente. O mundo tá em sofrimento. O sofrimento do mundo hoje é emocional. A internet facilitou muito a nossa vida, mas piorou muito o nosso estado emocional. A comparação tá destruindo as pessoas. Comparação interna. Ele tem mais seguidor, ele é mais bonito, ele comprou esse carro, ele tá viajando de novo. A comparação é a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você tá se destruindo em câmera lenta sem perceber. Quando você se compara, e a internet traz essa possibilidade. Então, eu percebo que as pessoas estão adoecendo rápida, coletivamente, a todo mundo, não percebe e não criam nenhum antídoto contra isso. Então tem os problemas do teu passado pra você resolver, as traições, os abandonos, decepções, as frustrações que você teve, as incertezas do presente e tem a falta de planejamento de futuro. Como é que você não vai ser um alvo fácil pra depressão? Como é que a ansiedade não vai tomar conta da tua mente? É claro que vai. Então nós precisamos tomar decisões, cara. A primeira tá aqui no livro, você precisa amadurecer. E a verdade? O princípio da verdade é... O que é a verdade? A verdade é você ser de verdade. O que é ser de verdade? Às vezes eu tô jantando ou almoçando com uma pessoa que não me conhecia pessoalmente, por acaso nos conhecemos num restaurante, era uma reunião, por primeira vez a gente tava se conhecendo, a pessoa fala assim, caramba, Thiago, eu tô aqui almoçando contigo, parece que eu tô num podcast. Eu falando num almoço, eu estaria falando a mesma coisa que eu tô falando aqui. Entendi. Não é outra pessoa. Só acha que é um personagem. A pessoa acha que, tipo assim... Você liga um modo... Opa, vou entrar em podcast, virei o Thiago Brunet professor. Não, eu sou assim, eu não finjo ser assim. E aí eu criei a teoria de que as pessoas, elas fingem ser alguma coisa pra poder ter resultado. Só que o trabalho que você tem de fingir é o trabalho de ser. Teoria do disfarce. É quando a pessoa vai usar toda a inteligência dela, e geralmente quem consegue se disfarçar é a mentalidade 4. Aquele cara indesistível, ele sabe fazer... Pô, você pega os caras que deram golpes, você vê esses caras, eles são mentalidade 4, eles têm menos de destino, irmão. O cara cria história. Ele cria história, ele fica calmo. O cara fala, você é mentiroso. Ele, não, rapaz, você que ele não leu direito e tal. Ele não se abala. E ele monta um disfarce pra poder ter resultados que ele poderia ter se ele usasse essa mesma capacidade pra ser de verdade. Talvez demoraria muito mais, mas... Mas por que as pessoas não descobrem quem são? Porque elas não investem tempo pra descobrir o propósito de vida dela. Eu descobri, cara, que eu sou um mensageiro de boas notícias e um treinador de pessoas. Ponto. Thiago, você poderia ser bem apresentador de TV. Puxa, podia, mas não é, meu. Thiago, você podia ser artista de não sei o que. Podia, mas não é. Jogador de futebol. Podia ser tanta coisa que eu faço bem. Então eu adoro cozinhar, adoro. Eu poderia ser chefe, mas o meu chamado, o meu propósito de vida é anunciar as boas notícias, eu faço isso pregando a palavra. Como você descobre qual é o teu chamado, qual é o teu propósito? É quando você se sente bem, não é só isso, é um processo. Mas eu tenho 4 perguntas principais pra fazer pra uma pessoa que quer descobrir o seu chamado. Primeiro, o que você faz bem, naturalmente falando? É uma habilidade natural que poucas pessoas fazem. Por exemplo, uma pessoa, tem gente que entra num conservatório de música, Vilela, ela fica 5 anos estudando e não toca. E tem gente que nunca estudou um dó e toca tudo quanto é música de ouvido. Exato. Cara, o cara tem um dom, o cara não percebeu naturalmente, isso. Ele é um fenômeno. É uma coisa que tá nele. Todo mundo nasce com
uma habilidade natural que precisa ser descoberta. Por exemplo, no meu caso, eu nunca fiz escola de oratória, eu nunca tive vergonha de falar em público. Com 5 anos de idade, eu lembro do meu pai era pastor de igreja, além de ser militar, aos finais de semana ele pastoreava. Ele me colocava com 5 anos de idade pra recitar a Bíblia, eu não sabia ler direito, então eu gravava os salmos, eu decorava pra falar. Então, eu nunca tive problema de falar em público. Então, eu percebi o seguinte, com certeza meu futuro tá ligado a falar em público. Eu não sei exatamente o que é, eu não tinha essa clareza, mas era uma habilidade natural que eu tinha. Falar em público é o segundo maior medo da humanidade depois do medo da morte. E eu não tenho esse medo, então eu tenho alguma coisa com isso, eu já sabia. Então, primeiro, qual é a habilidade que você tem natural, coisa que você faz que pouca gente faz? Você faz bem, não precisa nem estudar pra isso. Segundo, o que o mundo tá precisando? O que adianta eu ter uma habilidade que o mundo não precisa? Conserto fax. Eu entendeu? sou muito bom em consertar fax. Não existe mais então, fax. Por exemplo, se a pessoa antigamente tinha habilidade de fazer rádio, ele pode agora ter um podcast. Não vale a pena mais você comprar uma rádio ou ser apresentador de rádio. Você tá entendendo? Entendi. Então, você só tem que atualizar. Mas se adaptar aos tempos. Ao novo, atuais, se adaptar ao que está acontecendo. Mas a sua habilidade ela vai servir para alguma coisa. Portanto, que o mundo esteja precisando. Então, a sua habilidade de comunicação, o mundo sempre vai precisar de comunicação. Sempre vai precisar de bons comunicadores. Inclusive, pro mal, o mal só se manifesta através de bons comunicadores. É verdade. A terceira pergunta é, o que as pessoas esperam de mim? Porque na convivência, eu gero... imagina assim, ó, você me chamou aqui para falar. Tá. Se eu começo a falar, gente, vamos, anota aí, por favor, preciso passar rapidinho uma receita que eu aprendi. 2 quilos de macarrão, 3 quilos... Aí você fala, o que o cara tá falando? Tá maluco? Não, eu falei, não, mas eu sei fazer. Eu falei assim, cara, mas você não tá aqui pra isso, eu não espero isso de você. Você tá aqui pra falar de emoções, de espiritualidade. Então, assim, não adianta você tentar colocar a goela abaixo que as pessoas não esperam de você. Uma vez meu pai falou assim, Thiago, eu tenho ido fazer palestra em vários lugares e tal, mas eu falo, parece que as pessoas não me escutam. Eu falei, pai, posso te dar um conselho? Geralmente o pai que dá conselho pro filho, mas se você me permite só fazer sobre propósito, o que você acha que as pessoas esperam de você? Você criou 3 filhos muito bem criados, né? Você passou por processos na vida e suportou tudo isso. Sabe o que eu acho que as pessoas estão esperando de você? Como criar filhos, por exemplo, que é uma dificuldade que os pais têm hoje. Aí ele lançou um livro chamado Paternidade, arrebentou. Bum. Ele falou, caramba, é isso, descobriu. Eu falei, claro, porque você tem habilidade natural, você passou por essa experiência e as pessoas esperam isso de você e o mundo tá precisando. E a quarta pergunta seria, o que Deus te falou? Mesmo que você não seja uma pessoa espiritualizada ainda, tem forma de você entender como Deus fala, porque Deus, ele usa várias formas. No meu canal de YouTube tem um vídeo chamado 8 formas que Deus fala. Então, isso é a minha maior dúvida. Como que Deus vai falar pra você? Ó, Deus, ele sabe como falar com cada pessoa. Porque ele te criou, então ele sabe a forma que você vai entender. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais mística, ele provavelmente vai usar sonhos, porque você acredita no sonho. Eu sonhei com tal coisa, então isso quer dizer... Se você é uma pessoa que duvida mais cética, ele pode usar uma outra pessoa pra falar coisas que ninguém sabe. É o profeta. Ele chega pra você e fala coisas que ninguém sabe. Mas Deus pode falar, ou seja, Deus fala de 1000 formas, a forma que ele quiser. Não tem, eu coloquei as 8 principais, né? As 8 formas bíblicas que ele mais falou. Número 1, a mais segura, através da sua própria palavra, a Bíblia. Então Deus nunca vai falar nada que não esteja escrito ali, ou que seja contrário ao que ele já escreveu. Porque a Bíblia diz que ele não pode ir contra a sua própria palavra. Está escrito. Então primeiro a Bíblia, tem que estar escrito. Segundo, aí tem sonhos, visões, que é um tipo de sonho, mas quando você está acordado. Sentimentos, que é quando ele fala na tua consciência. Eu tô sentindo um negócio, cara, aí você tem um sentimento assim, é a tua consciência, Deus pega a tua consciência. Quando ele usa outras pessoas, que a gente chama de profetas, geralmente são avisos e... Cara, eu já passei por experiências... De alguém do nada te falar uma parada? Mas assim, coisa assim, dá um exemplo. É possível. Em 2014, um cara desse que tem um dom, que a gente chama o dom de profeta, né? Chegou pra mim e falou assim, ele era da Argentina, ou seja, nem sabia quem eu era, eu tava numa conferência, eu tava quebrado em 2014, eu fui pra essa conferência com um cartão emprestado de um amigo que me emprestou o dinheiro da passagem pra eu ir, e aí chegou lá, quando eu entrei no evento, ele falou assim, você de camisa vermelha, tinha 2.000 pessoas, você viu, cara, era eu. Falei assim, ó, seus livros estarão nos aeroportos do mundo. Eu não tinha nem livro escrito. Você não tinha escrito nada. Ele falou assim, ó, seus livros, você vai começar a escrever teus livros. Hoje eu sou publicado em 17 países, é muito comum eu tá em Miami, eu tá em Lisboa e meu livro tá na livraria do aeroporto. A gente tem milhões de livros vendidos. Hoje a revista Veja publicou que eu sou o livro mais vendido do Brasil há 5 semanas em primeiro lugar. Esse daqui? O Princípios Milenares. 5 semanas em primeiro lugar. E isso é um fato inédito, pelo menos pra mim. 5 semanas, você num país continental como o Brasil, desse tamanho, você é o livro mais vendido há 5 semanas consecutivas. E tudo começou com uma palavra que a gente chama uma palavra profética.
Uma pessoa chegou pra mim e falou. Agora, Thiago, eu já tive experiências muito ruins com isso. O cara falou uma coisa nada a ver. Claro que tem, gente. Onde tem coisa de Deus, tem coisa do diabo. Onde tem coisa de Deus, tem coisa do homem também. Então, você tem que ter a maturidade, que é o capítulo número 1, pra falar, pô, isso aqui não tem nada a ver. O discernimento. O discernimento. Isso aqui passou do limite. Ah, Thiago, porque já usaram muita religião pra ganhar dinheiro. Não, já usaram tudo pra ganhar dinheiro. Usaram vendas, usaram livro, jujuba, tudo pra ganhar dinheiro, inclusive a religião. Então você tem que ter a maturidade de separar as coisas. Você é quem tem que ser maduro e você é quem tem que ser de verdade. Ou seja, não é por causa das pessoas que você vai ser um personagem, cara. Não assume um personagem que não é teu. Na vida. E na internet é muito perigoso a pessoa assumir isso. Mas olha só. Porque às vezes a pessoa gosta de um aspecto seu e você nem gosta tanto desse aspecto, por exemplo. Gostam de quando você tá muito alegre. E aí cobram você de estar sempre alegre e você fala, gente, eu não sou assim. Mas quando você não é. Grandes humoristas estão em depressão. Exato. Hoje. Aí quando você tá mais sério, os caras, eu gosto daquele Vilela. Exatamente. Aí você se obriga a ser sempre aquele cara. Então, o problema disso é que você vai rapidamente caminhar pra depressão. E para outros problemas psíquicos também. Outra coisa também é que você montando uma imagem de alguém que você não é, você engana muita gente. Porque, por exemplo, as pessoas sempre falam assim, Thiago, ele é muito espiritualizado, né? Então ele não erra. Não, sou ser humano, eu erro muito. Todo dia eu tenho que me prostrar diante de Deus e falar, Deus me perdoa pelos meus erros, pelos meus pecados, por aquele pensamento, me perdoa pela forma que eu reagi ali, me perdoa por ter achado que eu era importante algum dia, me perdoa por tal coisa, pecado do orgulho, pecado disso, tem muita coisa que eu tenho que pedir perdão pra Deus todo dia. Então eu nunca deixo meus alunos pensarem que eu sou perfeito, eu não tenho coisas pra falar com Deus todos os dias, pra resolver, pra implorar o perdão de Deus todos os dias. Porque enquanto nós estamos nessa terra, nós estamos sujeitos a esse mundo de podridão, a esse pecado. Não compactuamos com isso, mas se por acaso mancharmos um pouco ali, a gente rapidamente corre pro perdão, tá? Então isso é ser de verdade. Tá. É você não vender a sua imagem, não criar uma identidade que não é sua. Você não assumir um personagem que não é teu. Diferentemente de, poxa, meu trabalho exige que eu seja um personagem. É diferente. Ah, não, tudo bem. É um trabalho. Eu tô falando da vida. Não tô falando do trabalho, tô falando da vida, né? Então, cada princípio desse que a gente vai ensinando, de 10 princípios milenares, vai te dando um destino. Tem palavras e escuta, né? Princípio da palavra. Ó, rapidinho. Qual é o destino do princípio da maturidade? Você fica menos ferido. Quanto mais maduro você for, menos ferido você fica. Verdade. Da verdade é a durabilidade. Quem é de verdade não tem prazo de validade. Entendi. Então, eu até coloco essa frase no livro. Quem é de verdade não tem prazo de validade. Porque toda mentira tem perna curta. Toda mentira será exposta. Então, se você mantém a sua vida baseada, alicerçada em mentiras, é questão de tempo para você ruir. Você tem um prazo de validade. Tem uma frase que eu gosto muito, uso muito nas minhas palestras de espiritualidade, é que tudo que você revela, desencobre para Deus, ele esconde para você. E tudo que você esconde de Deus, ele revela para todo mundo.